aqui. São 8h03. Nós vamos começar agora o nosso terceiro webinar desse ano, né? Nós vamos fazer mais um bate-papo que, como foram os outros, muito instrutivo, muito dinâmico, muito interessante, e assim, é um bate-papo mesmo para a gente discutir assuntos que estão envolvidos na carreira de gerente de projetos. Eu tenho uma fala rápida aqui com vocês, mas é coisa rápida, porque o protagonismo é todo do Ivo aí, né? Eu vou passar a bola para ele daqui a pouco. Mas eu vou falar rapidinho do PMI para vocês. É importante que vocês saibam um pouquinho mais sobre o que é o capítulo e principalmente as formas de ingresso no capítulo. Eu só queria que fizesse uma reação aí, levantasse a mão aí, alguém, alguma coisinha, um sorriso, qualquer coisa, de quem é a primeira vez que está assistindo um webinar nosso, ou é a primeira vez que está ouvindo alguma coisa sobre o PMI. Deixa eu ver aí, faz uma reação aí, coloca alguma coisa no chat, só para que eu possa acompanhar aí. Opa, pelo jeito aí tá todo mundo já é de casa já, né? Então tá tranquilo. Bem, pessoal, meu nome é Ivan, eu estou hoje como vice-presidente do PMI Goiás. Estou no capítulo aí desde 2015, comecei lá no 10º seminário, e hoje eu estou como vice-presidente aí, passei por toda uma jornada aí de construção dessa carreira nossa aí de gestão de projetos, e o bate-papo de hoje ele vai ser envolvido diretamente com Power Skills. Mas eu vou falar um pouquinho do PMI, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, vou Eu tirei, agora não deve estar mais, né? Parou agora? Beleza, deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar de novo a tela com vocês. Espera aí. Tem hora que a gente muda algumas coisinhas no Zoom aqui, então... Espera aí. Um minutinho, eu preciso só compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá, agora vai dar certo. Vocês devem estar vendo a tela aí de um astronauta, né, Ivo? Faz um sinalzinho aí para mim, só para confirmar. Vai compartilhar a tela aí, beleza. Então, vamos lá. Então, eu preciso falar um pouquinho do que é o PMI, né? O PMI como instituto ou como instituição, e falar um pouquinho do que é o capítulo daqui de Goiás, né? Então, falar um pouquinho agora do quem somos, né? Introduzir para vocês um pouquinho do que é o capítulo, principalmente para quem nunca teve uma vivência ou que está iniciando agora, vamos dizer assim, essa caminhada junto com a gente aqui no capítulo, tá? O PMI como instituto, como instituição, ele visa hoje fomentar o conhecimento no mundo inteiro pela gestão de projetos, né? Então, uma das missões do PMI, vamos dizer assim, é ajudar todas as organizações a melhorar cada vez mais o seu desempenho através da gestão de projetos, da gestão das boas práticas de gestão de projetos. Então, nós temos essa missão, além de empoderar as pessoas que estão liderando hoje, empoderar times de trabalho, empoderar equipes, a gente ajuda essas organizações com um monte de conhecimento agregado que vai melhorar cada vez mais o desempenho delas. E isso, o PMI hoje, ele tem uma aspiração muito interessante, muito grande, que é se tornar mesmo uma enciclopédia digital de gestão de projetos, né? Então, todos os níveis de experiência, todos os níveis, todas as experiências precisam estar envolvidas para que essa enciclopédia tenha o seu valor dentro da gestão de projeto. Então, para isso, a gente tem aí aproximadamente 600 mil membros espalhados no mundo inteiro, mais de 1,5 milhão de certificações emitidas, estamos em 214 países, com 300 capítulos, então, sendo 214 países, eu não sei como é que está a contagem hoje da ONU, mas é mais do que a ONU está presente. Então, é bem importante isso, que vocês reconheçam isso. E temos mais de 14 mil voluntários espalhados pelo mundo inteiro. Então, assim, são
são os voluntários que são a força motriz dentro do PMI como instituição. Aqui na América Latina são 46 capítulos, né, e 15 capítulos no Brasil. Um deles é o PMI Goiás, né, que é o que está promovendo hoje esse evento. O PMI Goiás está presente aqui há praticamente aí 16 anos já, e a gente sempre está expandindo a atuação. A gente quer entrar cada vez mais no Tocantins, junto com o Mato Grosso, para expandir cada vez mais essa rede que é tão demandada de profissionais de gestão de projetos hoje. Tá? Então, como eu disse, queremos empoderar pessoas, transformar as ideias em realidade e gerar o que a gente chama de agentes de mudanças, change makers, né? E essa aspiração para que crie-se esses agentes de mudança, que vão desde os 5 a 75 anos ali, é um objetivo amplo do PMI como instituição. PMI, não só o PMI Global, o PMI Goiás, ele se envolve nessa realidade para transformar pessoas e empoderá-las cada vez mais, tá? E aí, claro, essa expansão vem de todos os níveis, né? Como eu disse para você, até lá o trabalho com crianças, eu já tive, meu filho tem 5 anos, ele participou de um evento do PMI mesmo, que a gente fez a construção, fez a gestão de projetos através da parte lúdica voltada para a criança, até os mentores ali de 60, 70 anos de idade, que são os grandes líderes hoje de mercado. O PMI ele traz a sua oferta de valor hoje para o mercado, não só com os benefícios que ele entrega, mas também pela capacitação, pelo conhecimento, pelas boas práticas, pelo networking que ele envolve. E para isso ele tem os seus caminhos, que a gente chama de caminhos de entrada, né? E uma delas é a filiação. Hoje, para participar dessa grande comunidade, se envolver e continuar envolvido com o PMI, nós temos aí o que a gente chama de filiação, né? Que hoje ela está aí na faixa de $627, R$627, desculpa, anual. Então, com esse trabalho aqui de filiação, tem acesso a benefícios como, por exemplo, descontos, a fazer parte da comunidade, participar dos eventos, que são eventos globais, o próprio guia PMBOK, o download exclusivo dele, material com mais de 1.000 ferramentas e templates disponíveis e atualização das publicações. Assim como a filiação do capítulo também traz os benefícios. Mas qual é a diferença? O capítulo ele aproxima cada vez mais de forma regional. Então, o que a gente tem lá no PMI já oferece para todos os capítulos, mas o capítulo aproxima e dá aquele plus, dá aquele up nos benefícios que um filiado pode ter. Então, eu convido vocês, na oportunidade, que vocês se tornem filiados do capítulo, ok? As ofertas de valor, que são continuidade do negócio, a gente faz a gestão de projetos para quem é iniciante, a gente utiliza uma visão ágil dos projetos também para quem tem interesse, então toda essa abrangência aí. O Guia PMBOK, que vocês já devem, quem está lidando com a gestão de projetos mesmo, já viu que o Guia PMBOK saiu, vamos dizer assim, do forno, né? E está aí prontinho para a gente absorver todo o conhecimento. E uma outra porta de entrada, já para passar aí a bola para o Ivo, uma outra porta de entrada no PMI, e que eu não posso deixar de falar, porque é a força motriz do capítulo, é o voluntariado. Tá? Então, todo o trabalho realizado no PMI é voluntário. Eu sou voluntário. A Emanuele, que está aqui hoje, que é a nossa diretora de desenvolvimento profissional, o Ivo, que está atuando junto com a gente, que todo esse trabalho ele é de forma voluntária. Porque é uma oportunidade que a gente ganha de estar se envolvendo com mais pessoas. Né? Eu estou fazendo network com o Ivo, com a Emanuele, com tantos outros que vão se envolvendo cada vez mais com o capítulo. E isso é valorizado através de uma premiação, isso é valorizado através de um trabalho de equipe muito forte que a gente conduz aqui. E esse trabalho de equipe ele acontece através das nossas vagas, que são abertas lá no vrms.pmi.org. Dá um print na tela aí, tira uma foto da tela aí também e pega essa informação aqui. Até colocaram no chat aí, vrms.pmi.org. Lá dentro, quando você entrar, você vai ter essa carinha aqui, ó, quando você se cadastrar. E do lado de cá tem uma área de pesquisa. Você seleciona o PMI Goiás aqui
pesquisa lá embaixo e você vai ter acesso às vagas que estão disponíveis. Algumas delas saíram lá da visualização, mas vão voltar porque elas vão ser reabertas de hoje para amanhã. Então, deixa para amanhã, amanhã você vai lá, pesquisa, vai aparecer outras vagas lá, ok? E, por fim, vamos falar dos nossos próximos eventos, o que a gente tem vindo por aí, gente. Olha só, anota aí, hein? Anota e participa. Tem aí um Changemakers Initiative, né? Que vai trazer feras do mercado aí para fazer acontecer esses agentes de mudança no Social Heroes, no dia 9 ao dia 11 de junho. Então, verifica lá nos nossos canais, tem todo o link lá para vocês interagirem e participarem. Vamos ter também um PM Lab. Esse PM Lab ele é promovido aqui pelo PMI Goiás, é um workshop chamado Desafio da Taverna. Ele vai acontecer no dia 25 de junho, das 8 às 18, com o Vitor Massari. Quem quiser mais informações, corre lá, verifica no Simpla, simpla.com.br/PMI Goiás, pega todas as informações lá, faz o seu cadastro e vamos participar lá. Tá? Esse tem um valor para ser pago, mas compensa, gente. Só confirmando, a comunidade do PMI Goiás estará na Campus Party agora, daqui a pouco mais de 13 dias, a Campus Party Goiás 2022. Nós estamos confirmados, estaremos lá. Quem estiver ouvindo e estiver aqui em Goiânia e quiser passar lá, está à disposição. Vem aí também o Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, que vai acontecer no dia 8 e 9 de julho, está aí as informações. O site oficial eu coloquei lá em cima para vocês, tá? É o cbgpl.org.br. Pesquisa lá, não fez sua inscrição, corre, faz, porque tem muita coisa interessante. Ok? Acho que falei demais, né, Ivo? Vou passar a bola para você. Eu não vou me arriscar a apresentar, não, apresentar o Ivo, vou deixar ele falar, mas o papo é contigo. Esteja à vontade. A gente combinou aqui meio que nos bastidores que as perguntas vão ficar mais para o final ali. Ou você prefere fazer durante o evento mesmo? O que você prefere? No final? Pode ser no final. Pode abrir o seu áudio aí, tá mudo. No final, mudo? né? Vocês estão me ouvindo? O pessoal está me ouvindo. Seu áudio continua mudo. Não, Emanuel. Agora sim. Acho que era o meu aqui. Beleza. Então, vamos deixar para o final. Ivo, a palestra é sua, o papo é seu, uma boa palestra para você. E, pessoal, aproveitem, tá? É um momento importantíssimo para a gestão de projetos. Ivo, é com você. Obrigado, Ivan. E boa noite para quem chegou, boa noite para quem vai chegar, né? Quem sou eu? Eu sou o Ivo Michalik, nasci em Bom Despacho, interior de Minas. Fui criado no bairro de Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Fiz primeira comunhão, catecismo na igreja. Estudei que é essa daí. Estudei do lado de cá, no Colégio Tiradentes, da primeira à quarta série. Sou torcedor do América Mineiro, tá? Eu e mais os meus tios, a minha família quase toda. Estudei 7 anos no Colégio Militar aqui de Belo Horizonte, onde fui 01 todos os anos e terminei como coronel aluno. Sou nerd, né, bacharel e mestre em ciência da computação, né, do tempo que quando eu estudei computação eu cheguei a usar cartão perfurado na faculdade, tá? Gosto de um monte de coisa, isso daí sou eu, há uns anos atrás, por exemplo, discotecando numa festa, eu acho que em Salvador. Já tive produtora cultural, Belo Horizonte a Motor Music, em Manaus eu tive a Pororoca Music, adoro música, né? Sou apaixonado. Meu filme preferido é Caçador de Androides. Torço para o Dallas Mavericks, que infelizmente acabou agora de ser eliminado, né? Não chegou de novo numa final, né? Mas adoro o basquete da NBA, né? Apaixonei, morei em Dallas 3 anos, aí foi quando eu aprendi a torcer pelo time. Minha comida preferida tá ali pau a pau, pizza e churrasco, mas eu acho que é pizza. Tenho pavor de barata. Sou casado com a Luísa, né? A gente se casou em 2001. Tem uma peculiaridade, que foi ela que me pediu em casamento. A gente casou em Las Vegas, quando eu estava morando nos Estados Unidos. Nessa capela aí, onde, entre outros, se casou também John Bon Jovi. Um dos casamentos dele foi nessa capela nossa aí, a Graceland Wedding Chapel, sem cover do Elvis Presley. Temos 2 filhas, a Alice está com 9,
e a Bianca, maior, aí está com 13. E, ao longo desses anos todos, aí tivemos vários gatos. Esses dois aí, né, o de baixo aí é a Pops, o de cima é o Robin. Mostra a minha paixão aí também pelo Bayern de Munique, né? O Robin que foi aquele ponta-direita do Bayern também, que no 3-0 lá no Brasil, em 2014, também marcou o gol. Os dois são achados na rua aqui, na frente aqui de casa. Dou aula desde 2005 na área de gerenciamento de projetos e a parte de competências comportamentais, agora as famosas Power Skills, né? Através da minha empresa, M2 Consultoria e Coaching. A partir de 2010, eu atuo como profissional independente, não recebo salário, então eu brinco assim, é taxímetro, né? Se eu trabalho, eu recebo, se eu não trabalho, eu não recebo, tá? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e tem que ter muita inteligência emocional. Sou colaborador de vários livros, inclusive esse daí, onde tem um capítulo sobre inteligência emocional, né, que é da minha autoria. Sou voluntário do PMI filiado desde 2003, voluntário PMP 2004, voluntário desde 2005. Isso sou eu aí, né? 2005, 2012 eu fui filiado aqui em Minas Gerais, onde eu terminei como presidente do capítulo. Dei uma pausa em 2013, foi um ano em que eu fiz uma formação em coaching fora e alguns treinamentos, né? Voltei em 2014 como voluntário global. Fui mentor do PMI para o Brasil. Depois eu fui líder, trabalhei e liderei 2 comitês, né? Um foi, aí já é um nível mais difícil até de explicar, né? Um é o BIVEC, que é o comitê que escolhe os integrantes dos comitês estratégicos. E atualmente eu estou no Nominating Committee, que é o comitê que escolhe os candidatos ao board. Quem é filiado sabe que a eleição abriu ontem, fica aberta até dia 22, tem 6 candidatos, e foi o grupo que eu lidero que selecionou aí para os filiados, né, esse grupo aí de 6 candidatos para a gente conseguir eleger 4 pessoas, né, para ficar 3 anos aí no board mundial do PMI. E por que eu estou falando esse tanto de coisa? Primeiro, para vocês realmente me conhecerem um pouco. Mas o mais importante, é a primeira lição do curso ou da palestra, né? Com tudo que eu falei aqui, é bem possível que a maioria de vocês achou algum ponto em comum comigo. Sou filiado, ele é meio... Não esqueci de falar, né? Meu apelido é Jacu de Bom Despacho, que eu sou meio tímido, apesar de não parecer. Isso cria uma conexão já de cara para quem está me vendo pela primeira vez, né? O nosso cérebro é preguiçoso e binário, gostei e não gostei, né? Então, espero aí que a maioria tenha gostado. Não é barata, uma mosca que está voando. Tá doido, se for uma barata, né? Então, a gente tem essa tendência incontrolável de gostar de quem concorda com a gente, ou quem parece com a gente, né? Ou tem algum ponto em comum, por mais simples que seja, tá? Então, vamos lá começar. Primeiro, falar um pouco sobre o Triângulo de Talentos do PMI, né? Ele foi lançado em janeiro de 2015, num evento para voluntários estratégicos em Filadélfia. Eu estava lá, inclusive, né? E aí, vai mudar os PDUs, não sei o quê. Na época eu perguntei, vai mudar a certificação PNP? O cara não sabia responder, mas mudou, né? Hoje a certificação ela é baseada nos 3 pilares do triângulo. E agora o PMI revisou o triângulo, que agora está desse jeito, né? Antes era Strategic and Business Management, que era negócios, Technical Project Management, que é o GP técnico, e Leadership. E aí ele mudou agora para Business Acumen, né? Que é muito parecido com a parte estratégica, mas é excelência em negócio. Ways of Working, que aí é o nome lá do WOW, né? Que o PMI gosta de promover também, por conta do disciplina da Agile e tudo mais, né? Para ir além do gerenciamento de projetos técnicos. Mas a mudança mais interessante para mim, né? O Leadership virou Power Skills, que é uma palavra, uma expressão da moda, como se diz aí agora. E, para mim, ele reconhece essa importância. A gente está ouvindo falar demais disso aí, né? Então, eu peguei aí, fui no Google, tá lá, Power Skills, consumidor moderno, Tecmundo, Power Skills, valor econômico, Power Skills. Todo mundo fala das tais Power Skills. Nada mais é, gente, do que as antigas Soft Skills, né? Você tem as Hard Skills, que são as competências mais técnicas, né? E as comportamentais, que aí agora tá chique aí falar Power Skills. Quem reparou, né? Aí vai ser difícil de ter reparado, mas naquele tanto de coisa que eu mostrei lá de imagem lá, olha só, parecia até que eu estava adivinhando. 2014 era eu dando uma palestra lá em Uberlândia. Olha o título: Liderança e Inteligência Emocional, 2 lados da mesma moeda. O que o PMI fez agora? O tripé lá no lado do triângulo, que era Leadership, virou Power Skills, né? Que abrange, dentre outras, né, a inteligência emocional. Isso aí era eu com um pouquinho mais de cabelo, né?
Então, gente, agora sim vamos entrar no tópico específico aqui da nossa palestra, que é a inteligência emocional. Já dizia Aristóteles, ficar com raiva é fácil, mas ficar com raiva com a pessoa certa, no momento certo, pela razão certa, do jeito certo, isso não é nada fácil. Né? A gente está sempre transferindo, a gente não sabe o que a gente está sentindo, está triste e acha que está com raiva, ou vice-versa, joga a raiva para cima do outro, que não tem nada a ver com a história. Né? Isso tudo tem a ver com a nossa inteligência emocional. Né? A inteligência emocional, né, ela tem duas grandes dimensões, a intrapessoal e a interpessoal. Né? Como é que elas são definidas? A intra é você com você mesmo. Né? Primeiro começa pela autopercepção. Você conseguir identificar as suas próprias emoções. Para pensar uma hora. É que eu falei, poxa, tem hora que você acha que você está triste, que você está com raiva, né? Que aquela falsa alegria que você percebe. Isso eu percebi outro dia no escritório lá, o cara lá andando para lá e para cá, igual barata tonta, rindo e cumprimentando todo mundo, e como é que estão as coisas, não sei o quê. Assim, ele acha que ele está alegre, que ele está feliz, na verdade ele está nervoso, está estressado por conta de uma apresentação que eu sei que ele vai ter que fazer amanhã. Né? E não é esse o melhor comportamento, né? Mas quem sou eu para falar isso para a pessoa? Porque aí tem a identificação, depois você tem que ter a autogestão. Eu consegui identificar o que eu estou sentindo, é bom, é ruim, eu não vou sufocar uma emoção ruim, mas eu vou lidar com ela. Então, eu vou gerenciar, né, as minhas próprias emoções. Depois você tem a interpessoal, não é? Primeiro, percepção social, porque aqui agora eu fico incomodadíssimo, porque eu estou olhando para uma tela, não estou vendo a cara de ninguém, estou vendo lá. Se alguns pudessem abrir a câmera aí, até eu ficava satisfeito, né? Porque eu não sei. Né? Quando eu estou dando uma palestra ao vivo, eu leio o público, eu vejo a cara das pessoas, eu faço uma percepção social. Entender, estão gostando, não estão gostando, o que eles estão achando. E aí, o que eu faço com isso? Aí eu vou fazer uma gestão de relacionamento. Vou buscar influenciar as pessoas no bom sentido, né? A melhor maneira de me relacionar com elas. Né? Isso é algo, para mim, é muito importante. Né? Eu sempre fui tido como uma pessoa muito, às vezes, até tem gente às vezes acha que eu sou metido e arrogante. Eu falei, não, gente, eu sou jacu, eu sou tímido, então eu tenho dificuldade. Aí eu aprendi a abrir mais a cara, né? A sorrir mais. Não vou esquecer nunca uma vez, uma solenidade, eu era presidente do capítulo, estava lá na mesa, lá apresentando, lá na frente do auditório, lá, né? E a Miriam Moura, minha vice-presidente, que depois foi presidente, mentora, né? Depois de mim, fazendo assim para mim, tipo assim, para eu sorrir. Né? Porque eu falei, eu prefiro estar em qualquer lugar do que estar naquela mesa ali com 300 pessoas me observando, né? Ainda por cima, ainda bem que o Ivan não fez isso, né? E uma pessoa me apresentando. O Ivo foi isso, foi aquilo, que não sei o quê. Eu detesto isso, não gosto. Eu estava com aquela cara, eu demonstrei aquilo. Quem não me conhece, fala assim, nossa, esse presidente aí, cara, metido, arrogante. Não é, porque eu estou incomodado com o negócio. Então, é muito importante, né? Todas as 4 dimensões aí da nossa inteligência emocional. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma dessas dimensões. Eu vou começar falando um pouco da... Na verdade, eu vou falar das 2 grandes dimensões, da intra e da interpessoal, sem dividir internamente. A intrapessoal, eu comigo mesmo. Né? Então, primeira coisa, você entender o conceito de emoção. Né? Vamos falar da família Sachete de emoções. Eu não vou ler o que é, não. Eu vou ler essa primeira, que eu acho que é interessante. Emoção, gente, é uma reação orgânica. O seu organismo, o seu corpo é que reage. Intensidade e duração variável, geralmente acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Então, você imagina, por exemplo, na hora que você está no estádio de futebol e seu time faz um gol. Poxa, é aquela explosão, né, que dura ali alguns segundos ou minutos. Ou o contrário, quando você perde um jogo, e por aí vai. Né? E é muito interessante, que não é uma coisa que eu vou explorar um pouquinho agora na sequência, a conexão que tem entre emoções e pensamentos. O que vem primeiro? Vem a emoção ou vem um pensamento? Os dois são muito próximos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Emoções, pensamentos, palavras e ações, porque todos são muito interligados. Aqui já é uma outra definição, aí depois eu vou disponibilizar esse material aí para o pessoal pode pegar depois. Mas o mais importante é isso, a emoção, ela é física e, geralmente, ela tem alguma coisa a ver depois com o pensamento, ou não. Né? Aí a gente vai ver como que o nosso corpo lida com isso. Aí você tem essas emoções principais aí da família Sachete, né? Animado, carinhoso, triste, irado, amedrontado, feliz.
é importante aprendermos a identificar as emoções que a gente está sentindo. Eu acho, várias pessoas falam isso, nosso vocabulário emocional ele é muito pobre, né? Ele é muito fraco, e a gente tem dificuldade em identificar as nossas emoções. O sachete vem disso daí, ó, scared, né? Com medo, angry, zangado, sad, triste, happy, feliz, excited, animado, e tender, carinhoso. A gente aprender a diferenciar feliz de carinhoso, zangado, né? Feliz e animado é diferente, não é exatamente a mesma coisa, e é importante a gente conseguir identificar, até para a gente ver como que a gente vai lidar com aquilo. Agora, falar sobre, né, essa conexão cérebro e emoções, né, que são os pensamentos, aí tem a teoria do MacLean, que é o cérebro trínico, tá? O nosso cérebro ele tem 3 partes, né? Começa aí com o reptiliano, depois o sistema límbico e o neocórtex. Eles são interligados, o nível de neurônios e bioquímicos, né? Cada um tem a sua função, e é importante que os 3 estejam funcionando bem e se comunicando bem. O reptiliano, tá? Ele regula a parte fisiológica. Você não tem muito controle sobre ele, não, tá? Então, por exemplo, eu chego agora, pá! Eu dou um grito, assusta, ao vivo isso aí funciona melhor, né? A pessoa assusta. Ela não escolheu assustar, né? E provavelmente vocês não devem ter assustado muito também, não, porque zoom, grito, aquilo, coisa. Mas, pá! Poxa, a pessoa leva um susto porque o nosso cérebro está programado para isso por milhares e milhares de anos de evolução, não é? Imagina um homem das cavernas, né? Ele escuta lá o rugido do tigre, ele sai correndo, não vai ficar pensando, o que será isso? Ah, é um bicho, não sei. Não, sai correndo. Essa sensação, esse reflexo de resposta, é 0,07 segundos. E aí, imediatamente, o nosso cérebro decide, né, comunicando lá com as outras partes. Eu vou lutar, né? Eu vou fugir, eu vou desmaiar, ou eu vou travar. A gente, às vezes, trava com uma emoção de medo, às vezes, fica ali travado, né? E não tem muito como escolher, não. Só se você realmente... Porque é como se ele buscasse lá na memória lá do computador cerebral, lá, qual que é a reação melhor, né, diante desse tipo de situação. Tem até aquela doença, né, PTSD, que é estresse pós-trauma, né? Pessoa que foi na guerra, escuta um carro. Agora, hoje em dia, é difícil falar isso, mas eu sou mais velho, né? Estoura lá um barulho lá do escapamento do carro, o cara sai correndo que já estão dando tiro. Não é? Porque ele tá sobrecarregado com aquilo ali. A memória dele armazenou aquilo dali e é difícil de tirar aquilo dali. Não é? O pai aí, como eu, quem é pai aí, você perdeu um filho. Nossa, é o pesadelo de todo pai, né? E de toda mãe, obviamente. Então, o reptiliano, ele não pensa, ele não sente emoção, né? Ele atua como o corpo determina. Você não pensa em respirar, né? Então, sede, alimentação, é graças a ele que a gente sobrevive, né? Você pensa o lagarto, ele não para pensar se ele está com fome. Ou se esse inseto aí ele está sujinho, não sei, não vai servir para mim, né? Não, ele é muito calórico, não dá para mim. Olha lá, está comendo uma borboleta que bobear é maior do que ele, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem com a maioria, né, dos seres vivos. Aí vem depois o sistema límbico, né? Que tem uma danadinha aí que é do tamanho de uma azeitona, que é essa tal dessa amígdala. E eu lembro quando eu estudei isso, mas a amígdala é que negócio da garganta? Não, aí você tem outra, que é a amígdala que tem aqui no cérebro, no meio do cérebro. Esse trocinho aí do tamanho de uma azeitona é um problema, é um desafio, é complicado para a gente. Por quê? É uma massinha cinzenta, como eu falei, do tamanho de uma azeitona, controla comportamento sexual, sentimentos, agressividade, né? Faz a ponte com o sistema límbico, né? E é ali que fica meio que a memória das nossas emoções, para selecionar como que a gente vai reagir diante de uma determinada situação. Percebe o perigo, ela aciona o sistema límbico, ele já manda você correr, né? Olha lá como que você reagiu diante disso aí no passado. Tá? E isso é muito rápido, 0,07 segundos. Então, não tem jeito. Isso aí é praticamente impossível você bloquear esse tipo de reação. Caramba, Igor, mas então como é que fica? Mas aí nós temos o neocórtex. Depois de 0,07 segundos,
o neocórtex, que é o que a gente entende mesmo como cérebro, a maior parte do cérebro, aí sim, memória, autorreflexão, solução de problemas, processo decisório, ele entra, não, peraí, isso aqui é um escapamento que estourou, né? Não, isso daí não é, eu conheço essa pessoa, ela não é um bandido, não é nada, não é? É o nosso eu consciente. A gente tem que o tempo inteiro estar voltando nele, né? Para a gente tentar entender o que está acontecendo com o nosso corpo, né? Com a nossa cabeça, né? O que a gente está sentindo, né? Então, pode-se dizer, o reptiliano e o límbico é o cérebro emocional inconsciente, o neocórtex é o cérebro consciente, né? E os três ficam ali batendo bola, né? Para a gente conseguir sobreviver. E é muito isso, né? E isso é interessante isso, porque nos meus estudos eu vi que o nosso cérebro ele é preguiçoso, apesar de complexo, ele é também preguiçoso. Basicamente, ele é binário nas primeiras impressões. Gostei, não gostei. Para pensar nisso, né? Olhou para a pessoa, conheceu, ele já decide se ele gostou ou não gostou, né? Eu tenho uma série de vídeos que eu coloco lá no YouTube, atenção para os primeiros, acho que 20 segundos, que é o tempo que a pessoa gasta para formar opinião sobre a outra, né? É um negócio curioso. Tanto que eu brinco quando eu dava aula presencial, e às vezes eu me atrasava, eu tomava todo o cuidado, ó, atrasar 15, atrasar 20 minutos, dá na mesma. Eu ia no banheiro, passava uma água no rosto, recuperava a respiração, para entrar com uma cara calma e tranquila, principalmente com uma turma nova. Porque, pô, o cara chega atrasado, ainda chega aqui todo suado, desvaporido, e, pô, não, né? Então é isso, a gente se sente bem e seguro quando a gente percebe justiça, reciprocidade, segurança, cooperação, é o positivo. E a gente se sente mal e ameaçado quando tem injustiça, incerteza, desprezo e raiva. Então, se você é chefe, não vai de cara ruim para o trabalho, porque cada um de nós, a gente acha que é o centro do universo. Nosso chefe chega de cara ruim, a gente acha que é um problema com a gente. Não tem nada a ver. É um problema dele, interno, pessoal, dele, com a família, com o filho, com a namorada, o que quer que seja. Né? Mas a gente então tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre o que a gente percebe é o que o outro tinha intenção de comunicar. Né? E aí o que eu falo? Tá na dúvida? Pergunta. Fulano, tá tudo bem com você? Eu tô te achando com a cara assim meio para baixo e tudo. Não, cara, desculpa, não tem nada a ver com você, tô com um problema em casa. Pronto. Né? É melhor do que você ficar sofrendo ali 2 horas, chega 10 horas da manhã, vai lá e pede demissão para o chefe. Eu não aguento mais essa agonia, né, de você não gostar de mim e eu não sei quando é que você vai decidir me mandar embora. O cara não está nem pensando nisso, pelo amor de Deus. Né? Então, pergunta, tá? Dúvida, pergunta. Agora vamos falar um pouquinho de controle emocional. Né? Hoje, não se preocupe, hoje quem já me viu, eu costumo pedir um voluntário, mas eu não vou pedir, não. Eu vou tentar fazer os 2 personagens. Tá? Isso é de um livro fantástico do Paul Ekman, A Linguagem das Emoções, está lá na bibliografia. Ele é o personagem, ele é o autor que inspirou aquela série Lie to Me, né? Não sei em português como é que chama, Minta para mim, ou coisa parecida. Né? É um cara que aprendeu, desenvolveu um método de ler as microexpressões da pessoa para ver o que ela está sentindo. Mas o livro é bem mais, vai muito além disso, né? E ele tem essa história. Então, tá de manhã cedo, né? O Marcos diz para a Júlia, a esposa dele, os 2 iam sair do trabalho, o meu bem, surgiu um imprevisto, hoje eu não vou poder buscar a Sofia na escola, a filha deles. Ô, Júlia, então, meu bem, hoje você tem que fazer isso. Aí a Júlia já responde, nervosa e com a voz dela. Mas por que você não avisou antes? Hoje eu tenho uma reunião importante com o meu supervisor. Ela não pensou antes de falar. Entrou lá o límbico e o reptiliano junto ali, né? E ela não escolheu ficar aborrecida, mas ela ficou. Isso provocou uma reação do Marcos, que aí também mexeu lá no lado mais primitivo dele. Por que você está com raiva por causa disso? Eu não te cantei antes porque só me ligaram agora, avisando em 5 minutos, uma reunião de emergência com o diretor. Minha presença é obrigatória. Aquela tendência que a gente tem de achar que é o centro do universo, né? O diretor me chamou, eu tenho que ir, eu vou largar tudo, você tem que se virar, né? Nesse momento, a Júlia já deveria saber que não tem motivo para ela ficar irritada. Mas não mudou nada. Por quê? Porque ela está no que o Ekman chama de período refratário. E quem já viu alguma palestra minha sobre esse assunto, eu prefiro que eu chamo aqui de PR, eu chamo mais de burrice temporária. A gente fica burro. A gente não consegue ler o outro, entender o outro,
né? E deixa, como se diz, o pau quebrar aqui dentro das nossas emoções aqui, né? E entra e passa a sofrer do que a gente chama de viés de confirmação, ou confirmation bias, né? Então, toda informação que vem para mim, que confirma aquele sentimento de raiva, por exemplo, que eu estou sentindo, eu aceito, e o que vai contra, eu rejeito. Não, não tem nada a ver esse negócio do chefe dele, não sei o quê, né? Quanto mais forte isso, né? Mais forte a crença, mais forte é o viés. Por isso, se a gente quer estar certo, a gente tem que reconhecer, antes de tudo, que pode estar errado. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a polarização que se tem, por exemplo, na política. É muito difícil você debater com o outro e conseguir mudar o outro de opinião, se você ficar cada um fincado ali na sua posição, né? Porque o que o outro fala, isso é porque você é do partido X, Y, Z, da direita, esquerda, quer que seja, você não escuta o que o outro está falando, né? Porque você está ali fincado ali na sua emoção. Você tem que abrir seu coração, abrir o seu neocórtex e realmente conversar com a pessoa, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Por que a gente fica desse jeito, com essa burrice temporária? Muitas explicações. Não dormiu bem a noite passada. Então, a gente fica mais sensível. A Júlia não dormiu direito. Ela está com outro problema lá no trabalho dela, e está compensando isso na reação na situação com o Marcos. Ou o próprio Marcos também, né? Os dois ficaram irritados, e não tem nada a ver com a situação que está ali. Os dois têm questões profundas não resolvidas. Por exemplo, a decisão de ter ou não outro filho, né? Então, ela já vinha com aquele sentimento negativo com relação ao Marcos e usou aquela situação para poder explodir. Então, ela pode até estar com raiva, mas, na verdade, ela está frustrada porque ela não consegue resolver um conflito que já vem aí de muito tempo. Ou então, ela é assim. Não tem jeito, ela explode com facilidade, né? E faz parte do temperamento dela. Quer dizer que não tem de mudar? Tem. Pode melhorar, mas é a natureza dela. Outra, ela está importando um script de outra parte da vida dela com alta carga emocional. Tá? Ela tem um trauma de infância, ou ela foi abandonada na escola pelo pai ou pela mãe, alguma coisa assim, né? E aí é complicado isso. Isso aí até eu falo, olha, esses 5 aí para resolver aí é terapia, porque ela importa um script que não tem nada a ver com aquela realidade, distorce a realidade e cria uma reação emocional totalmente inadequada, né? E amplia mais ainda a burrice temporária ou o chamado período refratário. Não tem muito como escapar disso. Tá, entendi. Mas e aí, cara? Como é que eu faço para lidar com esse tipo de situação? Ah, bom. Então, vamos lá. O que o Paul Ekman recomenda? Uma ação corretiva. Pede ajuda para o neocórtex. Como? Na hora que você estiver daquele jeito, procure dar um nome à emoção que está te dominando. Isso, por incrível que pareça, vai deixar o sistema límbico e o reptiliano de lado. E opa, eu estou com raiva. Eu tenho até uma cliente que ela falava assim, o Ivo, que aí eu tenho uma parte que não está aqui no conteúdo, que ela fala assim, o Ivo, eu olho para a palma da minha mão, falo o nome, ela fala uma palavra lá, ela escolheu uma palavra, aquilo ali faz o cérebro voltar, e aí, opa, peraí, eu estou dando um chilique. Vou baixar essa bola aqui. Né? Então, só isso aqui já ajuda bastante. Vai trazer seu lado mais racional. E vai fazer você refletir sobre o que você está fazendo. Outra, coloque-se no lugar do outro, ou melhor ainda, uma terceira pessoa que está vendo aquela discussão dos dois ali. Aí já é mais evoluindo ainda, né? Eu consigo entender, né, o que está acontecendo. Outra, o negócio da palma da mão. Olha para a palma da mão, respira fundo pelo menos 3 vezes. Você vai ter que contar para respirar 3 vezes. É o neocórtex voltando. 1, 2, 3. Eu lembro de um cliente que falou assim, oi, teve um dia que eu estava dando um piti desse, eu fiz assim. Desculpa. Respirou 3 vezes, depois continuou com raiva. Ele falou, não, peraí. Aí ele foi, ficou quase 1 minuto ali, se desculpou, e aí conseguiu voltar assim. Ação preventiva, aí é antes do negócio acontecer. Mantenha um diário de emoções. Diário mesmo, escrever. Tá? Toda vez que você der um chilique, que você tiver um descontrole desses, reflita e faça anotações a respeito. O que te causa isso? Você vai ver que, às vezes, é um dia da semana porque tem uma reunião ou tem alguma outra coisa. Muitas vezes é se antecipando alguma coisa que vai acontecer, então a gente fica mais sensível. Né? Aí vai entender, nos ajudar a entender melhor, né,
O que faz a gente ficar daquele jeito? Sentir aquilo, tá? Então, essa coisa do diário de emoções, eu acho que ajuda bastante também. Escrever ali, né? O que aconteceu, como é que você reagiu. Outra, tente ser uma pessoa mais calma e tranquila. Pratique meditação, yoga ou qualquer outra coisa que ajude a manter o seu equilíbrio emocional, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a questão do mindfulness, né, que é a atenção plena. Medito, não todo dia, mas de vez em quando eu dou uma parada para meditar. Descobri que as minhas caminhadas num parque não deixam de ser uma forma de meditação, né? Dar aquela paradinha, de ficar na varanda de tarde assistindo o pôr do sol, né? Alimentar bem, né? Aquela coisa de você estar de cabeça boa, né? Para enfrentar essas dificuldades. Outra, acordou de manhã cedo? Cara, coloque-se num humor, né? Mood, né? É humor, né? Positivo. Banho relaxante, um bom café da manhã, sem pressa. Vai na frente do espelho e fala: hoje vai ser um bom dia. Hoje vai ser um bom dia. Você tem controle sobre isso. Não sobre o que vai acontecer com você, se você vai ser assaltado e tudo. Ah, mas eu vou dar uma palestra. Não, eu vou fazer o melhor possível, eu estou bem preparado, tudo vai dar certo, né? Não é aquelas coisas meio esotéricas, né? De se enganar, não, eu vou ficar rico, isso, você ficar rico, você tem que trabalhar e ter um pouco de sorte, né? Mas, poxa vida, um banho relaxante, tomar um bom café da manhã. Por exemplo, eu de manhã cedo já não assisto mais jornal. Eu ponho uma música, alguma coisa assim, porque, infelizmente, jornais aqui no Brasil, né, principalmente de televisão, tem muita coisa de crime, coisa. Não é que eu sou alienado, mas não preciso disso de manhã cedo para poder sair para trabalhar, né? Então, eu, às vezes, assisto um seriado curto, sabe? Põe uma música, alguma coisa, né? Faço questão de tomar um bom café da manhã, sem ser corrido, né? Falo, não, hoje vai ser um dia legal. Agora, se você está importando um script, aí não tem jeito, aí é terapia. Você tem questões profundas ali que você tem que resolver, que não tem nada a ver com a Júlia, com o Marcos, né? Aí não tem jeito. Eu fiz muitos anos, eu fiz 7 anos de terapia e eu achei extremamente positivo. E a interpessoal, gente? Agora é eu com os outros, né? Antes, né? Por que eu estudei inteligência emocional, né? Como é que é o negócio? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, né? É porque quando eu entrei em contato com a inteligência emocional, acho que dá tempo de eu contar essa historinha. Eu assistia, quando eu entrei para o universo de GP, 2003, 2004, né? Tirar a certificação, filiar, congresso e tal. Depois que eu fui num monte de congresso, encontro de líderes do PMI, eu notei que os temas começavam a se repetir muito, principalmente porque era muito focado na parte técnica de GP, né? E comecei a dar aula e tudo. Comecei a achar um pouco chato e falei assim, quer saber? Eu vou explorar a parte comportamental. Tomei essa decisão. Que depois veio o PMI reconhecer isso com o treino de talento. Eu lembro que em Minas Gerais eu fiz um congresso, né, como presidente, aí eu trouxe Vera Martins para falar de inteligência emocional, Christian Barbosa para falar de gestão do tempo. Eu trouxe um pessoal para falar de umas coisas um pouco diferentes da coisa técnica. E aí achei um teste de inteligência emocional e resolvi fazer. Virei para minha mulher e falei assim, não, vou arrebentá-la, porque eu sempre fui bom aluno, fui inteligente. Isso aqui eu acho que ela perguntou assim, o que é essa tal da inteligência emocional? Eu expliquei para ela. E você acha que você tem muita? Ah, eu acho. Aí quem é casado tenta ver minha cara aqui, né? Ela fez mais ou menos assim. Tipo assim, aham. Gente, eu tomei pau. Tipo, nas 4 dimensões, eu variei entre 48 e 63. Muito baixo. Por sorte, eu descobri, né, que a inteligência, por ser uma competência comportamental, ela pode ser desenvolvida. E aí vem aí já uns bons 15 anos trabalhando toda essa parte aí, né? Por exemplo, a interpessoal, para mim, era muito fraca, né? Essa coisa de dificuldade de relacionamento, né? Quem é tímido aqui, né, vai entender o que eu estou falando. Você está na rua, no shopping, aí vem uma pessoa que você conhece, aí o tímido, ele vira a cara para o lado, ele não sabe o que dizer. Não. Se for mulher, então, né? Você é homem, ele vem uma mulher, não, meu Deus do céu, e aí? Abraço, dá 3 beijos, beijo, como que faz? Na hora que você decide o que você vai fazer, seu coração já está 120, a pessoa já passou. Já passou. Aí o que a pessoa pensa? Nossa, cruzei com ele no shopping outro dia, nem me deu bom dia. O cara metido com aquela cara fechada dele.
Não é, não, só, é porque eu sou jacu. Agora eu faço das tripas do coração. Oi, fulano, tudo bom e tal, né? Cumprimenta até, nossa senhora, até cachorro entrando no elevador, né? Então, vamos falar da interpessoal. Um ponto importante é a comunicação não verbal. Isso aqui é uma coisa boa que nós tímidos, nós somos muito observadores. Então, é uma coisa que eu sempre tive forte, né? Ler as mensagens codificadas sem uso de palavras. Então, gesto com vocal, expressão facial, linguagem corporal, né? Tem aquela expressão lá, né? Você tem as palavras, você tem a maneira como uma pessoa diz. Que nem eu vou falar agora aqui, né? Gente, eu vou fingir, tá? Nossa, eu estou muito animado de estar fazendo esse webinar aqui. Se eu olhando o relógio, tá? Para o PMI Goiás. Se você pegar a transcrição do que eu falei, o cara tá animado e tal. Se você me ver falando, eu tentei fazer de conta que eu estou cansado, que eu estou desanimado, que eu não queria estar fazendo esse negócio, né? Então é muito importante isso, né? Você comunicar o que você efetivamente está sentindo, tá? Esse é o grande dilema do apresentador, pessoa que, não tá, que tem vergonha de dar palestra. Eu falo, primeira coisa, domina o assunto da palestra. Depois de 3 minutos, que é aquele período que você fica congelado, você vai arrebentar. Agora, te botaram para dar uma palestra de um assunto que você não entende, aí, meu filho, você devia ter rejeitado mesmo. Vai dar caganeira, vai passar mal e não vai conseguir, né? E vai aparecer. Né? Então, numa situação de comunicação interpessoal, né, no projeto, qualquer situação corporativa, os fatores não verbais têm a influência até maior no impacto total da mensagem do que os verbais. Portanto, fique atento à linguagem corporal, tanto quanto às palavras que a outra pessoa estiver dizendo. Por isso que, por exemplo, reunião de trabalho minha pelo Teams ou pelo Zoom, se eu sou dono da reunião, eu quero a câmera de todo mundo aberta. Eu quero ver a cara de todo mundo. Aula, a mesma coisa. Ou então fica com a câmera fechada, de vez em quando, gente, agora abra a câmera que eu quero ver a cara de todo mundo. E meus alunos abrem, que eles sabem, porque quem não abrir é para quem eu vou fazer pergunta. Fulano, tá. Então, todo mundo abre a câmera. É muito importante você reparar isso, né, a linguagem corporal das pessoas. E aí tem um livro fantástico, né, que é O Corpo Fala, do Pierre Weil, um grande terapeuta. E aí é bacana, porque tem as figurinhas, né? São sinais de receptividade. Você está inclinado para frente, balança a cabeça de maneira positiva, aumenta o contato visual, toca o queixo e a testa. Interessante isso. Descruza as pernas. E o contrário. Gira o rosto em direção à porta, tipo assim, quer sair daqui. Cruza as pernas, reduz contato visual, cruza os braços, movimenta-se com nervosismo. Quando eu falo isso numa coisa presencial, quem está de braço cruzado, eu descruzo. Gente, não precisa descruzar, não. Isso são sinais, mas não quer dizer que é uma coisa determinística, não é ciência exata. Às vezes você está de braço cruzado porque você está com frio, você tem costume de ficar com o braço cruzado. Então, é uma soma de coisas. E outra coisa, você também pode estar com uma não receptividade, não é a minha palestra que eu estou falando, e sim que você está preocupado com o problema que você está tendo em casa. Tanto que nos meus treinamentos, depois eu costumo muito fazer um aquecimento mental ou emocional. Né? Vamos fechar os olhos, vamos respirar e tudo, para você estar presente aqui e agora. Né? Porque senão você ainda está pensando, né, na morte da bezerra, no problema do escritório e coisa, e não resolve nenhuma coisa nem outra. Então, a comunicação não verbal, eu acho que ela é importante, né, nessa questão interpessoal. Agora eu vou falar, eu não vou ficar lendo o que está escrito aqui, não, mas para os casados e casadas aqui, né? John Gottman é um terapeuta americano especialista na questão de terapia de casais, tá? E ele, durante anos, estudou, né, o comportamento de casais, observando mesmo, tá? E ele chegou num ponto em que ele conseguia, do lado de cá, ver um casal conversando do lado de lá, sem ouvir as palavras, durante 30 segundos. E ele conseguia prever, tá? Com 90% de certeza, os que iam se separar nos 4 anos seguintes. E também, para os que não iam se separar, também continuar juntos durante 9 anos, os próximos 9 anos, 80% de acerto. Aqui fala durante 5 minutos, eu li o livro dele, é menos do que isso. Tá? 1, 2 minutos ele ficava observando aquilo dali. Por que disso, gente? Ele descobriu o que faz um casal se separar não é a raiva, por incrível que pareça.
Quando eu falo raiva, gente, evidentemente que raiva sem violência física, tá? Sem né, ataque. Enquanto o outro está com raiva, ele está, por incrível que pareça, ele está investido na relação. Ele acha que vale a pena. Tem um futuro. E aí ele está usando a raiva para expressar uma emoção intensa que deveria estar usando o quê? Uma comunicação não violenta, uma técnica de comunicação mais assertiva. Mas ele não tem, a pessoa não tem instrumento, não tem vocabulário para aquilo, acaba então reagindo com raiva. Agora, se ficou com aquela cara de preguiça, desprezo, comportamento, sabe? Nojinho. Não, porque você não vai buscar a menina, não sei o que, não sei o que. Aí ela vira e fala assim, tá bom, pode deixar que eu vou buscar. Tipo assim, já desisti, não vale a pena discutir, não vale a pena brigar. Pode saber, meu amigo, ó, se prepara que daqui a pouco você vai ter uma surpresa. Que não deveria ser surpresa, porque você ajudou a criar aquela situação. Né? Vai bloqueando a comunicação de verdade. Tanto é que fala, a primeira coisa que você comunicar com outra pessoa, tem que eliminar isso daí. Não pode ter esse ruído psicológico. Né? Então, muito cuidado. E aí ele fala das microexpressões de desprezo, né? Superioridade e nojo. Ele fala, ó, essas duas, se você perceber isso no rosto do seu cônjuge, chama para uma DR, tenta entender o que está acontecendo, ou então já está tarde demais. Tá? Então, é extremamente importante a gente ficar atento a isso. Então, duas dicas. Primeiro, não tente convencer o outro de algo que você não acredita. O seu rosto vai mostrar que você não acredita no que você está falando. As pessoas percebem isso tem um nome técnico, incongruência de comportamento. E é muito rápido. Ela olha para você e fala, pô, é o tal do walk the talk, né? O que ele está falando não bate. Igual é o chefe, minhas portas estão sempre abertas. Aí você pede para conversar com o chefe, a porta está fechada, toque, 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 entra. Chefe, tem um minuto? Tem, senta aí. Pô, não é portas abertas. Né? Então, fique atento a isso daí também. Está no ambiente com outras pessoas, fique atento não somente ao que elas dizem, mas também na postura corporal. Antes da pandemia, eu passei a fazer isso nas reuniões. Durante a pandemia, agora, felizmente, estão voltando reuniões presenciais. Eu não me preocupo em ficar fazendo anotações, deixa alguém por conta lá de fazer a ata. E não faço mais ata de reunião se eu sou o condutor, tá? Para eu reparar no que as pessoas falam e na reação dos outros também. Você aprende muita coisa fazendo isso. Outro ponto. Aprenda a praticar escutativa. São 7 pontos que vão mudar a sua vida. Olhe para o outro. Olha para ele. Balance a cabeça. O balançar a cabeça não quer dizer que você concorda, quer dizer que você entende. Estou entendendo. Não interrompa, foi algo que eu sempre tive dificuldade. Falei, não, peraí, isso aqui me fez lembrar. Não, o outro está falando. Deixa ele falar. Né? Isso, quando eu fiz a formação em coaching, foi algo que eu tive que trabalhar bastante, não é? E entender que eu estou servindo melhor ao outro, deixando ele falar, ouvindo. E aí sim eu vou falar. Eu posso incentivar a continuar. Né? Balança a cabeça. Entendi. Sei. De vez em quando faz pergunta. Uma pergunta pertinente, para mostrar interesse. Não, peraí, mas então como é que é? Você chegou no carro aí que você lembrou que você viu que você esqueceu a carteira, estava sem a carteira, ou você voltou, como é que é? Não, senhor, presta atenção. Não, eu já percebi, já quando eu estava indo para casa, já tinha saído do estacionamento, né? E faça perguntas abertas, que não seja sim ou não, né? De tempos em tempos resumo o que eu vi. Não, então eu entendi, Isso é outra coisa também com a minha mulher, tá com a orelha coçando, então eu acho que ela está assistindo, porque ela vinha falar as coisas comigo e eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. Até um dia que eu percebi que aquilo ia incomodar. Falei, meu bem, eu tô ouvindo o que você está falando, está prestando atenção. Não, você não está. Você não está. Eu sinto que você não está me dando atenção. Puxa vida. A memória, a pessoa mais importante da minha vida, assim, né, amor da minha vida, eu paro o que eu estou fazendo e venho conversar. Agora, né, 20 e poucos anos de casado, a gente já tem um código, né? Então, estou lá vendo um seriado e tudo, ela chega, ela sentou do meu lado, opa, pause, e pronto, ela quer falar alguma coisa. Às vezes ela até chega, não precisa dar pause não, eu só quero saber o que você quer comer de jantar.
né? Então, é muito importante isso, né? A gente ler o outro e ouvir o outro, né? Escutar de maneira genuína a outra pessoa. Outra é praticar o diálogo, tá? Tem um link aí para um texto fantástico, é tão fantástico que, assim, um dia eu promovi um encontro, a gente fez uma live só para discutir esse texto. Falei, gente, leiam esse artigo aqui, eu vou ficar 1 hora discutindo esse artigo do professor Humberto Mariotti, tá aí com seus 80 e poucos anos, para mim um grande exemplo de vida, tá? Ele é especialista em pensamento complexo, mas esse texto dele sobre diálogo, ele é fantástico, tá? E aí, um trecho, né? Com quanto mais pessoas conversarmos sobre nossas percepções e compreensões, é melhor. Quanto maior a diversidade de pontos de vista dessas pessoas, melhor ainda. Se uma conversa produzir em nós tendência a achar que não ouvimos nada de novo, é bem provável que estejamos na defensiva. A gente não está prestando atenção. A gente está tentando achar falha no que o outro está falando. Não, deixa o outro falar. Você não é obrigado a concordar. Mas muitas vezes você vai aprender coisas, vai entender por que ele pensa daquele jeito, né? Eu li um livro recentemente, eu não sei em português como é que chama, Think Again, do Adam Grant, né? E tem uma história de um camarada lá, um negro, que ele vai numa cidade no sul dos Estados Unidos, senta do lado de um cara que é líder da Ku Klux Klan, aquela organização lá que persegue, né, racista e tudo mais. E resolve conversar com o cara. Perguntas e respostas, método socrático mesmo. Ah, não sei o que, então você não gosta de mim? Então quer dizer que você não gosta de mim? Não, contra você eu não tenho nada. Não, mas então o seu problema não é com a questão da cor da pele, o que é exatamente? Eu sei que a coisa chega num ponto tal que o cara deixou de ser líder da Ku Klux Klan, convidou o cara depois para ser padrinho de casamento de uma das filhas dele, né? Diálogo, conversar, né? Entender o outro. Então, a gente precisa praticar mais, né, a arte do diálogo. E esse texto aí, recomendo fortemente, né, para quem está acompanhando. Né? E tem essa frase, né, do Walt Lippmann, jornalista americano. Se todo mundo está pensando igual, é sinal de que alguém não está pensando. Né? Tem também aquele livro do George Orwell, que é o chamado Groupthink. Né? Tá todo mundo pensando igual. E geralmente é igual ao chefe. Não, gente. Hoje em dia tem até o DE&I, né? Diversity, Equity and Inclusion, né? O grupo que eu estou no PMI, a preocupação que tinha, né, de escolher um grupo de candidatos ao board diverso, né? Não ser todo mundo, né? Homem, branco, americano, voluntário entre os 200 anos, não sei o quê. Se vocês olharem lá, tem uma africana que nunca foi nada no PMI, uma mulher negra, né? Você tem um cara lá, holandês, que está morando agora em Curaçao, que também nunca fez nada, mas tem uma outra lá que é uma mulher que é voluntária de 200 anos. Temos que buscar diversidade, né? Principalmente nas equipes de trabalho. Né? Pessoas que pensem diferente da gente, e isso daí ajuda muito a achar soluções para problemas e criar um ambiente melhor. Observação em conversas. Isso eu aprendi também, esse negócio de jogar a conversa fora. Eu achava que era bobagem, eu chegando logo para a pessoa e falando o que eu preciso. Não. Bom dia, fulano, tudo bem? Como é que estão as coisas e tal? Entender o outro, né? Isso ajuda a gente a se entender também, né? O que é essencial, né? Por que eu não me sinto desconfortável na presença de fulano? Por que eu não gosto dele ou dela? Por quê? Não parei para conversar com ela. Então é muito importante isso. Isso ajuda também a gente entender como que os outros nos enxergam, né? Porque é muito importante no ambiente corporativo, não é quem eu penso que eu sou, sim quem os outros enxergam que eu sou, né? E aí é trabalhar a comunicação não verbal, a escuta ativa, né? E estar apto ali a ouvir, né? E observar mais o outro. Isso é outra coisa que eu sou muito bom, assim, né? Principalmente pelo PMI, eu já viajei muito sozinho, não é? E gosto muito, e a trabalho também, não é? de sentar, jantar e ficar reparando nas pessoas, olhando, até escutando conversa de pessoas em outras mesas, observando. Você aprende muita coisa fazendo isso. Temos que aprender a desenvolver o tal do rapport, né? Nada mais é do que um nome bonito para empatia. Tá? Sem rapport, né? Sem empatia, não tem diálogo, não tem conversa, não tem negociação, não tem relacionamento. Não é? Que é uma das dificuldades, por exemplo, numa situação como essa aqui. Né? Como que eu estabeleço um rapport com quem eu não estou vendo, com quem eu não conheço, quem nunca me viu? Num ambiente concreto, isso é muito importante. Numa negociação, num projeto, porque ele vai definir o tipo e a qualidade de relacionamento das pessoas. Tanto que eu falo, no mundo virtual de hoje, nada contra online, Zoom, etc.,
Mas se é para projeto, por exemplo, tem que tentar fazer alguma coisa presencial no início. Para as pessoas se verem, conversarem umas com as outras, se conhecerem. Depois, aí sim, você pode ir para o virtual, né? E aí você transmite o rapport de várias formas, né? O contato visual, postura, sorriso, tom de voz, né? De novo, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Por exemplo, eu sorrio pouco, eu tenho a cara fechada. Aí a pessoa pode achar que o Ivo é amarrado, é fechado. Não é, é uma característica minha, né? Uma coisa pessoal. Então, vai mais uma dica. Para obter rapport, use diálogo, escuta ativa, tá? E faz aquele exercício lá de melhorar a cara de manhã cedo. E aí, agora, já fazendo as minhas considerações finais, vamos lá. Mersino tem um livro muito legal, Inteligência Emocional e Gerenciamento de Projetos. Eu li antes de ler, eu acho que li antes de ler o livro do Daniel Goleman, não logo depois, né? Ele fala que os GPs que dominam a inteligência emocional se destacam de outros. E é verdade, né? Existe um limite de quão bom você pode ser tecnicamente como GP. Os grandes GPs, eles são bons nas power skills. E, para mim, a principal é a inteligência emocional, né? Eles conseguem mais com a mesma equipe, se sobressaem na carreira, se sentem mais satisfeitos consigo mesmo, isso é muito importante, né? Que a inteligência intrapessoal, você está bem com você mesmo, né? E também desenvolvem bons relacionamentos com outras pessoas, com os famosos stakeholders, né? Com as partes interessadas. Isso é uma coisa que eu desenvolvi e que os meus parceiros de trabalho gostam disso. Né? Um dos maiores elogios que eu escutei outro dia, eu fiz um trabalho técnico num projeto com um amigo de uma empresa, né? E ele conversou comigo, aí falou, a gente pode conversar agora, fora do projeto aqui, uns 15 minutos? A gente conversou meia hora e falou assim, nossa, eu estava precisando. Como eu gosto de conversar com você. Por quê? Não sei. Acho que é porque você é bom ouvinte, sei lá, né? E é vantagem isso, essa coisa da gente ser tímido, porque eu não falo muito. Eu deixo a pessoa falar, né? Então, vamos praticar isso mais, né? E quanto mais complicado, cabeludo e complexo for o projeto, mais as power skills vão fazer diferença. Mais importante. Tem aquela formulinha boba lá dos canais de comunicação, né? N vezes N menos 1 dividido por 2. Então, você imagina um projeto com 50 stakeholders, né? A quantidade de canais de comunicação. Mas vai muito além disso, gente. Aprender a ler o outro, entender o outro, as diferenças geracionais, culturais, né? De pessoas. Eu trabalho muito em projeto internacional, né? Como que as culturas são diferentes, né? Cada um é único, mas tem diferenças culturais, americano, holandês, brasileiro. Até dentro do Brasil a gente tem essas diferenças. Então, a gente saber trabalhar isso e ficar atento, né? E aí a grande notícia é que, como toda Power Skill, você pode e deve desenvolver sua inteligência emocional. Como, Ivo? Sei lá, assiste de novo esse webinar gravado, tem uma lista de bibliografias no final lá que você pode recorrer, né? Você tem aí muitas fontes aí que você pode utilizar para melhorar. Então, gente, é lógico, não dá para absorver tudo que a gente viu aqui em mais ou menos uma hora, né? Até um pouco menos. Mas, se você se animar a buscar mais informações e passar a usar alguma dessas ferramentas que eu apresentei aqui, já é uma grande conquista. E aqui vai uma dica de exercício que eu acho que vai te ajudar bastante. Você pode começar agora de noite ou amanhã cedo. Encontrou alguém do seu círculo de relacionamento? O que é o círculo de relacionamento? Gente, vizinho no elevador, porteiro do prédio onde você mora, porteiro, a secretária lá da recepção da empresa onde você trabalha, seus colegas de trabalho, todo mundo. Motorista de Uber, de táxi, o que quer que seja. Dirija a essa pessoa, com um sorriso no rosto, olhando nos olhos dela, dizendo com sinceridade, bom dia, boa tarde, boa noite, falando o nome da pessoa. Se você não sabe, pergunta, desculpa, qual que é o seu nome mesmo? E se é alguém recorrente na sua vida, trata de lembrar desse nome. Isso eu tenho uma professora fantástica que é a minha filha mais velha. Eu lembro na pandemia, falei, papai, eu estou triste. Por quê? Porque a gente não está mais descendo, eu estou esquecendo o nome do pessoal que trabalha aqui no prédio. Aí botamos máscara e fomos dar uma volta.
ela lembrava o nome de todo mundo, exceto dos novatos no prédio. Como é que é seu nome? Ela faz questão, ela sabe o nome de todo mundo no prédio, todo mundo na escola. A gente fica lá, oiê, e tal, todo mundo entra a gente no elevador, cumprimenta, a mesma coisa. Outro dia eu fui fazer uma caminhada com ela no parque aqui perto de casa, subimos 1.700 metros lá de Pirambeira, e ela dando bom dia para todo mundo que ela encontrou no caminho. E aí eu, o pai junto, bom dia, e todo mundo responde. Se o outro responde ou não, é problema dele. Mas a tendência das pessoas é responder e responder com um sorriso. Né? Não sabe o nome, pergunte e trate de não se esquecer mais. Então, eu espero de coração, né, ter sensibilizado quem assistiu aí para a importância de sempre melhorar a nossa inteligência emocional, que para mim é a mais importante das soft skills. Ah, não é liderança? Para mim, igual eu falei na minha palestra lá de anos atrás, liderança e inteligência emocional, para mim, são dois lados da mesma moeda. Você não desenvolve um sem desenvolver o outro. Tá? E não se esqueçam, quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. Quando não puder ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Isso é uma frase do Viktor Frankl, foi o criador de uma linha de terapia, né, chamada... Nossa, agora esqueci, logoterapia ou ludoterapia, não estou lembrando agora. E ele é vítima de campo de concentração, ele ficou em campo de concentração na época do nazismo, perdeu praticamente toda a família dele, né? E é um cara que, se você vê aí, ele já faleceu, né? Mas vídeos depois, é um cara sempre positivo, para cima, né? E é muito isso. Como é que é o negócio? Se te dá um limão, faz uma limonada, né? É o que tem para hoje. Não tem jeito, vamos fazer logo da melhor maneira possível, né? Ninguém botou uma faca no seu pescoço, para não sei se botou mesmo a faca no seu pescoço, você fazer aquilo, né? Então, nada de ficar de cara ruim. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, tá? Agradeço aí o convite aí do pessoal do PMI Goiás, tá certo? E estou aí disponível aí para as perguntas. Vamos parar de compartilhar aqui. Mas aí agora eu queria que vocês abrissem a câmera, por favor. Quem tem câmera? Ivo, primeiramente eu quero te agradecer muito, né? Assim, falar de power skills, falar de comportamento é sempre rico. Ou seja, toda vez que a gente ouve falar, por mais que seja, às vezes a gente ouve alguma coisa repetitiva, mas ela enriquece. E comportamento hoje ele é essencial dentro de qualquer situação. Então, eu vivencio isso aqui na minha vida. Hoje mesmo eu tive um problema de comportamento aqui de funcionário que tive que resolver. Então, a gente precisa ter esse poder, né, dentro da gente para a gente poder trabalhar. Deixa eu te falar, nós vamos abrir espaço para as perguntas aqui, gente, mas tem uma pesquisa de satisfação que acabou de colocar aí no chat. Eu gostaria muito que vocês tirassem esse tempinho agora e respondessem, porque ajuda muito a gente a preparar os próximos webinars. Então, sempre é uma evolução atrás da outra, então é importante que vocês respondam. Vamos abrir espaço para pergunta, quem quiser perguntar pode colocar aí, ou pode abrir a câmera, né, e o áudio falar. Mas eu quero começar, na verdade não é uma pergunta, é saber se você, no início você se intitulou como nerd, certo? Tá, você é um cara então você é um cara igual eu também sou nerd, gosto de série, filme, sou um cara que assiste um filme com o caderno na mão anotando referências, anotando informações importantes. Você já ouviu falar numa série da Apple TV+, chamada Ted Lasso? Sim. Você já Eu assistiu? assisti, já assisti. Tá. Assim, se você tiver condições, às vezes não consegue lembrar tanto assim, mas o Ted Lasso eu acho que ele é um excelente exemplo de soft skills, né? Só para quem não sabe, a série Ted Lasso, ela conta a história de um treinador de futebol americano que é contratado por um time de futebol normal, futebol tradicional da Inglaterra, para treinar. Só que o cara não entende nada de futebol. Não, e com detalhe, né? Ele foi contratado para fundar o time. Para E tinha uma fundar o disputa time. entre os sócios lá, né? Dos donos do time, para vender Ele foi o time. contratado para fundar o time e ele chega assim, não sabendo nada, não sabe nem o que é um escanteio, um tiro de meta, não sabe nada, né? Só que ele tem um poder
de liderança, ele tem uma liderança servidora muito grande. Então, assim, você consegue pontuar aí alguns trechinhos assim, que você lembra da série que possa ilustrar isso que você está falando? Já tem um tempo que eu assisti, né? Mas tem um trabalho que ele faz lá com... É ruim de falar assim, né? Porque todo mundo acha que os americanos acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Ele tem um cara que eu acho que é um jogador do México, né? Que o cara é muito bom de bola, mas que não fica nervoso quando entra em campo e tudo. E aí ele vai, chama o cara no campo, conversa, usa escutativa e tudo para fazer o cara voltar ao centro, né? E se reencontrar e aí entender o que faz o cara se sentir daquele jeito, né? Eu estou tentando lembrar aqui agora também, para mim, de inteligência emocional, o melhor filme é aquele da Julia Roberts, onde ela é uma paralegal. Como é que chama aquele filme, gente? Quem se lembra aí? Que ela é contratada para... Ela tem um monte de filho, né? Cria os filhos sozinha. É o E Ellen Brockovich? Erin Brockovich, que é baseado numa história real. Aquilo ali, para mim, é uma... A Erin é a pessoa de ficção com mais inteligência emocional que eu já vi até hoje. Né? Ela sabe o nome de todo mundo. Ela vai visitar uma família lá, né? Com um advogado lá para quem ela trabalha. Aí a mulher oferece um café. O cara, não, nós já estamos saindo. Ela pega o negócio, toma o raio do café da mulher, né? Come o biscoitinho, faz cara boa, não é? É importante isso, né? Nossa, aquele filme ali é uma aula para mim, toda vez. Então a gente tem muito aí séries e no cinema aí esses exemplos. E assim, eu recomendo muito quem tiver a possibilidade, assiste Ted Lasso, ele é uma comédia muito gostosa e muito instrutiva. Ele ensina bastante a ser um líder servidor, ok? Quem quer fazer pergunta, por favor, levanta a mãozinha aí. Fiquem à vontade. Eu vou dar uma de professor e tem um monte de gente que eu conheço aí, ó. Ei, Roberta, faz uma pergunta para nós aí, Roberta. Vou fazer. Eu já queria abrir, mas eu sou tímida também. Ivo, é um prazer te rever. Eu sou fã do Ivo. Desde que a gente teve, né, no PMI uma relação mais próxima, e você é um cara sensacional. E eu vejo que só estamos evoluindo aí, né, nos temas dos Power Skills agora. Eu queria só pontuar uma coisa. Eu acho que é muito interessante esse tipo de abordagem, né, do PMI hoje em dia, como filiada, né, falando, até porque a gente vê tanta gente hoje em dia com problema de ansiedade, problemas, né, enfim, isso tudo está muito intenso agora. Eu acho que depois dessa questão de pandemia e tudo, então, mais do que nunca, a gente trabalhar realmente os power skills faz todo sentido, né? Eu, pelo menos, estou fazendo muito movimento nesse sentido. E sou tímida também. Não, eu mesmo, agora na pandemia, eu estou com um colega que está em depressão, licença médica por depressão. Eu tive um outro que gerente de uma empresa de engenharia em Belo Horizonte, que teve burnout, também tirou licença médica. E um menino que foi meu cliente de coaching, trabalha numa multinacional no Canadá. Eu não consigo imaginar alguém ter isso no Canadá. Ele teve burnout no Canadá. Sabe? Porque não está atento ao seu próprio corpo, às suas próprias emoções, não é? E aí, gente, o corpo, como diz o Pierre Vai, o corpo fala. Você não toma atitude, o corpo dá seu jeito lá e reage. Não tem jeito. Então, você tem que conversar com o seu corpo. Isso é muito importante. Ó, deixa eu ver quem mais aqui que eu vou provocar aqui. Glauco, faz uma pergunta para nós aí, Glauco. Você não é jacu, não. Oi, Ivo. Mais uma vez, um grande prazer, né, ouvir você falar aí depois de alguns anos aí, né? Acho que mudou minha vida ali a partir do nosso encontro ali, né, na pós-graduação e depois também conhecendo o PMI e me envolvendo também. Minha vida praticamente mudou muito. Você sabe também que eu tenho muita dificuldade de falar, tenho trabalhado muito isso nesse ano, nas novas oportunidades que têm aparecido para mim, e tenho me desenvolvido bastante. E você sempre foi uma grande referência para mim. E como você, é uma pergunta, então, acho que agora, principalmente depois, né, desse momento de pandemia, tem sido mais importante, né, trabalhar nesse aspecto, né? Eu, na verdade, né, na empresa que eu trabalho hoje,
as pessoas dão muito valor, né, para esse trabalho emocional, para a gente ter um ambiente bom ali para todos da equipe, né? E acho que vai tudo de encontro ao que você falou aí para a gente hoje, né? E mais uma vez, um grande prazer, tá, Ivo? Legal. Não sei se repararam, tanto a Roberta quanto o Glauco falaram, elogiaram tudo, mas como jacus que são, não perguntaram nada exatamente, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui para fazer um pequeno comercial, tá? Eu tenho um programa que foi criado no início da pandemia que se chama Melhore. Ele começa com um workshop de inteligência emocional e depois eu escolho algumas outras power skills para trabalhar. Eu comecei um presencial online, ao vivo e tudo, mas eu estou agora trabalhando em lançá-lo num EAD assíncrono, tá? E eu espero aí até meados de julho, final de julho, lançar isso daí provavelmente na Udemy. Então, fiquem atentos aí, né? Então, eu falo em inteligência emocional, mas vou falar de umas coisas meio diferentes também. Psicologia positiva, comunicação não violenta, triângulo dramático de Karpman, perseguidor, salvador, vítima, né? Judô verbal. Me ajuda aí, Fernando. Quem mais que nós falamos lá? O Fernando Green fez o programa online comigo. E o Fernando não é jacu, não. Negociação. E o Fernando, ele... abriu a câmera. Não vem não. Me põe na confusão, não. E eu não vou abrir A câmera. a câmera porque eu estou de pijama já. Tá? Vocês querem terminar para eu poder dormir. Mas realmente, com relação a esse treinamento, eu participei da primeira turma presencial do IVO, né? E se discute ou se trata assim, mais ou menos o que o Ivo colocou, né, nessa pequena introdução, mas são discussões mais profundas, né? E realmente foi muito interessante, e era justamente na época da pandemia, né? Me ajudou bastante a atravessar aquela situação toda com que a gente passou, né? Então é por isso que eu não tenho pergunta, né? Porque ele já falou que a gente discutiu muito, né? Foi bom para relembrar. Foi com esse grupo que o Fernando está contando que a gente fez uma discussão do texto do professor Mariotti. Tá? Aliás, Fernando, está na hora de a gente escolher um outro tema e fazer outra conversa nossa, né? Você está devendo, né? Estou devendo. Você De deu repente, eu uma vou pegar um material novo que eu estou incluindo na versão EAD. Não falamos de psicologia positiva e modelo PERMA, por exemplo, né? Do Improv Wisdom, lá daquela americana lá, que eu comentei uma vez, mas eu também vou fazer uma sessão sobre isso. Gente, eu sou sim, eu sou curioso, eu sou nerd, então estão vendo os livros aqui atrás. Quem gosta de ler é muito engraçado. A pessoa vem aqui em casa, às vezes tem um cliente presencial aqui de coach, aí a pessoa falava assim, mas você leu esses livros todos? Gente, o que dá vontade de você fazer? Sai correndo daqui. Primeiro que você não lê 100% dos livros que você compra, mas você lê a grande maioria, porque senão você é maluco de ficar comprando livro só para acumular, né? E aí eu gosto muito disso. E eu gosto muito de uma frase, agora esqueci quem que foi o autor, uma vergonha, mas nada mais prático do que uma boa teoria. Eu aplico isso em tudo que eu faço, inclusive em gerenciamento de projetos. Sabe? Para mostrar para o cliente e tudo, olha, isso que você está fazendo tem a tendência de dar errado por causa disso e disso e disso. E aí eu coloco lá autores, referências, coisas, com base naquilo dali, né? Vamos aprender com o erro dos outros também, ué. Por isso que eu falei, ver o Ted Lasso, Erin Brockovich, séries, né? Ler livros sobre o assunto, né? Vou dar 2 dicas aqui fantásticas, fáceis, estão baratíssimas na Amazon. Esse meu amigo que tá meio ruim, eu entrei lá e comprei e mandei entregar na casa dele. Dá um tempo, da Isabela, agora esqueci o nome dela, que foi da Rede Globo. Ela teve burnout, e aí ela escreveu um livro onde ela fez não sei quantas mil entrevistas lá com pessoas, então ela fala muito sobre essa questão do burnout, né, da questão das emoções. E o outro é um terapeuta, que eu também não estou ruim agora de lembrar o nome do autor, O Lado Bom do Lado Ruim. Deixa eu ver se está fácil aqui.
Não passa aqui a vista, não. Mas é um livro muito legal, porque tristeza e raiva não são ruins por si só, né? Ele fala, por exemplo, a questão da tristeza. Não tem problema nenhum ficar triste. O problema é você ficar mais triste porque você está triste. Aí cria-se um círculo vicioso que faz com que você faça o quê, muitas vezes? Fique deprimido. Tanto é que a forma de terapia mais em voga hoje em dia é a terapia cognitivo-comportamental. Tá aqui, ó. Esse tá fácil. Esse livro aqui, ó. Feeling Good, Dr. David Burns. É um dos papas da terapia cognitivo-comportamental. Nada mais do que o quê? Método socrático. Pergunta e resposta. Eu descobri que eu fazia isso no coaching com meus clientes sem perceber. Pessoa, como é que você está? Eu estou péssimo. Eu estou até tendo a nuvenzinha assim em cima de você. Aí, por que você está péssimo? Aí, futuca. Não está péssimo, não. Ele está muito chateado com uma coisa específica que aconteceu com ele há 10 dias atrás. Mas ele deixou que aquilo tomasse conta do pensamento dele, criou um turbilhão de emoções e a pessoa ficou para baixo. Falei, cara, você está precisando fazer uma recarga mental, tá certo? Você está precisando de alegria na sua vida. Você tem família? Cara, vai passear com a sua família e tudo. Depois ele me agradeceu. Falou, Ivo, eu estava literalmente à beira de um ataque de nervos. Falei, pois é. E se você for pensar, a gente fala assim, é por nada. Não é por nada. Isso é a pior coisa que tem que a pessoa falar para a gente, né? Isso vai passar. Não dá para mandar para aquele lugar, né? Vai passar, mas agora não está passando. Então, você tem que aprender a lidar com isso, não é? Não é sufocar as emoções, é lidar com elas. Isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito no curso, né? Não dá para sufocar a emoção, mas você consegue lidar com ela da melhor maneira possível. Ô, Ivo, quando vocês fizeram as inscrições de vocês para participar desse webinar, tinha um campo lá que pedia para quem quisesse deixar uma pergunta prévia para o Ivo, né? Já poderia deixar lá que a gente tentaria responder o que a gente conseguisse aqui. Nós temos aí uns 5 minutinhos para encerrar esse webinar. Eu tenho uma aqui que eu acho que é interessante eu ler ela para você e aí você comentar com a gente aqui. Olha só, certamente você já passou por uma tomada de decisão que, se não for assertiva, vai arruinar de verdade o projeto. Qual estratégia você usou neste momento para ter equilíbrio emocional necessário para tomar essa decisão? É muito interessante a pergunta, porque aí eu vou falar um pouco de mim de novo. Lá atrás, quando eu falei que eu fui estudar inteligência emocional, não foi bem assim. Eu decidi que eu ia estudar soft skills, e que a cada ano eu ia escolher uma e me dedicar a ela. Como eu sou nerd, o que é me dedicar a ela? Quem são os principais autores? Vou ler e vou estudar esses caras, vou propor um artigo ou uma palestra a respeito, né? Então, teve um ano que o meu tema foi tomada de decisão. Dei palestra em Minas, em São Paulo sobre isso, escrevi artigo para a revista Mundo PM sobre tomada de decisão, né? E a questão da tomada de decisão, daria um outro webinar, não é? Ela demanda, sim, inteligência emocional, assertividade, e tem um método nisso daí, tá certo? Que é basicamente o quê? Pegar o máximo de informações possíveis, o mais confiável possível, mas também confiar, na falta de uma palavra melhor, no seu gut feeling, né? no seu sentimento. Porque é meio que o seu inconsciente está tentando te falar alguma coisa. Quem já teve que escolher se vai mudar de emprego ou não vai entender do que eu estou falando, né? Poxa, mas tem alguma coisa aqui, tudo. Então, tente validar aquilo. Cuidado com o viés de confirmação, né? Como eu estou querendo mudar, eu vou falar que tudo no emprego atual está ruim, tudo que está bom. Não, cara. Assuma uma terceira posição de alguém que está de fora. Alguém que está de fora e vai falar com aquilo. Cuidado com quem você vai conversar sobre aquilo, porque aquela pessoa pode ser stakeholder. Então, você falar com a sua mãe, vou dar um exemplo radical. Ô, mamãe, eu estou pensando aqui se eu mudo para a Austrália ou continuo aqui em Belo Horizonte. O que vocês acham? Já sei a resposta. Que isso, meu filho? Que isso? Está ótimo aqui, sua vida está ótima e tudo. Né? Porque ela é parte interessada. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Né? Isso aí, por exemplo, no trabalho como coach, ajuda bastante. Eu não sou parte interessada se o meu cliente quer mudar para Canadá, Austrália, não sei o quê, né? A gente pode conversar a respeito disso. Não tem problema. Mas, então, eu acho muito isso. Buscar o máximo de informação possível e tomar decisão de maneira assertiva, tá? Medindo os prós e os contras, tá?
Depois, quando eu for mandar, eu vou ver se não tiver, eu vou incluir o link. Eu acho que eu tenho uma apresentação, um artigo, a apresentação que eu fiz sobre tomada de decisão, né? Existe um embasamento teórico, né? Muita coisa estudada sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente entender. Só para terminar a pergunta, a intuição só vale a pena quando é praticada em cima de algo que você domina. Então, eu hoje, como gerente de projetos, confio na minha intuição. Por quê? Porque eu faço isso há mais de 30 anos. Teve uma outra pergunta aí, que eu acho que é relacionada. Você desenvolve o que eu chamo de detector de abobrinha, ou em inglês, bullshit detector. Tá? O cara começa a te enrolar muito, não sei o quê, você percebe pela linguagem corporal, pela sua intuição. Olha, esse cara está tentando fazer um negócio, está tentando me enrolar. Aí o que eu faço? Eu dou corda para ele, começo a fazer pergunta. Método socrático. Mas e se fizer assim, assim, o que vai acontecer? Ah, mas assim, assim, e assim, assim, e assim, assim. Ah, mas peraí, mas você não falou isso? Agora você está falando o contrário. Qualquer assunto que eu não domino, pergunto, e como bom mineiro, no início eu fico caladinho, prestando atenção, ouvindo e escutando, acumulando informação. Como nerd, eu sou bom para acumular informação. Daí a pouco, por exemplo, tem 12 anos, mais ou menos, que eu trabalho na área de projetos de capital, principalmente no segmento de mineração. Tem um monte de gente que se assusta quando descobre que eu não sou engenheiro. Não, eu sou mais do que um engenheiro, dependendo com quem eu estou falando, tá? Eu sou cientista da computação, meu amigo. Bacharel e mestre. E só não fui para o doutorado porque eu desisti aos 45 do segundo tempo. Né? Então, eu tenho um raciocínio analítico muito bom, eu já tinha desenvolvido isso no curso, né? E fico fazendo pergunta. Eu sou curioso, eu não gosto de falar, então eu fico perguntando. E aí? Aí eu consigo ter informação para tomada de decisão. Ivo, eu quero agradecer as perguntas que chegaram aqui, depois eu vou te mandar, a gente responde para os respectivos que postaram as perguntas, mas eu quero agradecer muito a sua presença. Eu quero só destacar também aqui, rapidamente, a Emanuele. Emanuele, se puder abrir a câmera aí e dar um tchauzinho para o pessoal, que aí eu te apresento também. Aí a Emanuele abriu aí, deu o tchauzinho dela. A Emanuele é a nossa diretora de desenvolvimento profissional, ela que o webinar está dentro do desenvolvimento profissional, então ela que conduz aí junto com a Heloína. A Heloína acho que não está aqui hoje, que é a nossa GP do webinar. Está sem computador. Está sem computador hoje, né? Tá. Então, Emanuele, muito obrigado mais uma vez por esse excelente papo aí. Cada vez que ela vai procurar um palestrante para a gente aqui, ela surpreende, né? Eu adorei, Ivo, mesmo, de verdade, esse papo. Vou rever depois, quero com mais calma ainda, sentado na frente, de colocar na televisão ali, deitar no sofá, rever com calma, com muita atenção mesmo, porque vale a pena. Ivo, obrigado. Tipo Ted Lasso? Hã? Tipo Ted Lasso? Não, aí, no caso, para ser tipo Ted Lasso, tem que ser temporada. Então, tem que lançar pelo menos uns 8 episódios desse aí, para a gente maratonar a noite inteira. E, então, mais uma vez, obrigado. E eu quero agradecer também a presença de todos. Tá? E sigam o PMI lá nas redes sociais. E qualquer dúvida, estamos por aí. Ivo, vou deixar a palavra para você fechar aí para a gente. Jacu não sabe fechar nada, não. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Ivo, pela oportunidade aí, tá? Grande palestra. É engraçado que eu falo que eu sou Jacu, falo pouco, mas eu falo pra caramba quando me dão chance também. A Roberta tá lá balançando a cabeça, ela sabe. Só para terminar, né? Engraçado, eu li um livro do Daniel Pink, eu descobri que eu não sou Jacu, eu sou ambivertido. Olha que coisa mais... eu acho que é o To Sell is Human, entender é humano. O que é um ambivertido? Você tem um introvertido e um extrovertido. O ambivertido é aquela pessoa que consegue transitar, dependendo da situação, para a introversão. Ela tem uma característica, eu sou introvertido mesmo, mas eu aprendi a ir para um estado de extroversão quando isso se mostra necessário. Então, 2 minutos de vocês. Ano passado me convidaram para ser o chair do Nominating Committee. Ô, gente, capa não, a Roberta talvez vai entender. Depois do board,
é o grupo mais importante, porque é o grupo que escolhe quem pode candidatar para o board. E me convidaram para ser o líder desse grupo. Primeira coisa que eu pensei, putz, eu vou ter que ligar para todos os candidatos, os que foram eleitos ou aceitos lá para ir para o ballot, né? Os 6 que estão lá, ótimo. Mas eu também vou ter que ligar para todos que a gente entrevistou e não selecionou. Eu, Jacu. Imagina. Falei, quer saber? Vai ser bom para o meu crescimento. Aí agora, no início do ano, eu descobri. Em outubro, eu vou ter que fazer uma apresentação para o board do PMI sobre o trabalho que a gente desenvolveu. Os 12 e eu, o Ivo, Jacu de Bom Despacho, apresentando para o board mundial do PMI. Sinceramente, vou tirar de letra. Por quê? Porque aí, nesse meio tempo eu já fiz reunião com o CEO, já fiz reunião com pessoas do board, o meu grupo, eu como líder lá. Sabe aquela coisa? Tem hora que você pensa assim, gente, eu não estou acreditando que eu estou aqui conduzindo essa reunião com 25 pessoas do mundo inteiro. E o povo está prestando atenção em mim, está balançando a cabeça. Sabe aquela síndrome do impostor que às vezes dá na gente? Eu falei assim, não, sai fora, não. Que eu estou bom no negócio aqui. Eu aprendi, né? Eu desenvolvi isso, né? Como eu sou um bom ouvinte, aí eu consigo levar de volta e explorar os meus pontos fortes. A questão analítica, de dados e tudo, né? Então, é muito importante isso, a gente se auto-observar, né? Nada como aquela frase aí de Instagram, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Ou do Woody Allen, 80% do sucesso é comparecer. Botou o pé ali, já é 80%. Agora só falta 20%. Tá bom, gente? Então... Obrigado, Ivo. Até Falou, a próxima, gente. Um abraço. E a gente vai se falando. Obrigadão. Muito bom te rever, Roberto. Bom Beijo. também. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Você também, Fernando, mas você não vai mandar beijo, não. Tchau, Ivo. Até a próxima. Tchau. Até mais. Para vocês também. Boa noite.